Marina, de 8 anos, filha de uma faxineira, sempre acompanhava a mãe ao trabalho, na mansão da família Mendonça, em Alphaville, São Paulo. Durante anos, observava de longe a vida luxuosa de Helena Mendonça, uma empresária bem-sucedida que nunca teve filhos. Quando a mãe de Marina sofre um acidente e fica internada, a menina, desesperada e sozinha, comete um ato impensado durante um evento beneficente na mansão. Na frente de dezenas de convidados da alta sociedade, ela se aproxima de Helena e a chama de mãe, implorando para não ser abandonada. O que parecia ser apenas o desespero de uma criança se transforma em uma jornada inesperada de descobertas, preconceitos, transformação e a construção de um vínculo que nenhuma das duas esperava encontrar. O cheiro de desinfetante hospitalar ainda estava grudado na minha roupa quando cheguei à mansão naquela noite de sábado. Meus tênis surrados faziam um barulho estranho no mármore gelado do hall de entrada, e eu tentava andar na ponta dos pés para não chamar atenção. Dona Helena sempre dizia para minha mãe que eu podia ficar quietinha num cantinho enquanto ela trabalhava, mas hoje era diferente. Hoje tinha gente importante na casa e eu não deveria estar ali. Minha mãe, Cleusa, estava internada há 3 dias no Hospital das Clínicas, depois de cair da escada enquanto limpava os lustres do 2º andar. Os médicos disseram que ela tinha quebrado 2 costelas e batido a cabeça. Eu não entendia direito o que isso significava. Só sabia que ela estava deitada naquela cama branca, com tubos no nariz, e que eu estava sozinha. A vizinha, Dona Neuza, tinha me levado para ver minha mãe na tarde daquele sábado. Quando chegamos no quarto do hospital, minha mãe estava acordada, mas parecia muito cansada. "Marina, minha filha", ela sussurrou, esticando a mão para tocar meu rosto. "Você vai ficar com a Dona Neuza mais uns dias, tá bom? Mas eu quero ficar aqui com você, mãe." "Não pode, amor. Hospital não é lugar para criança." Ela tentou sorrir, mas eu vi que estava com dor. "Escuta bem o que a mamãe vai falar. Não dá trabalho para Dona Neuza. Ajuda ela em casa. E quando eu sair daqui, a gente vai conversar sobre umas coisas importantes, tá?" Eu não entendi o que ela quis dizer com coisas importantes, mas balancei a cabeça que sim. Dona Neuza me puxou pela mão pouco depois, dizendo que já estava tarde e que minha mãe precisava descansar. No caminho de volta, Dona Neuza parou no ponto de ônibus e me olhou com uma expressão estranha. "Marina, filha, preciso te falar uma coisa." Ela se abaixou para ficar na minha altura. "A vizinha ali do lado disse que viu uns homens rondando nossa rua. Parece que estão procurando sua mãe por causa de umas dívidas. Você sabe de alguma coisa?" "Dívidas. Eu sabia que a gente sempre tinha pouco dinheiro, que minha mãe às vezes chorava escondida quando chegava às contas, mas não sabia que tinha gente procurando ela." "Não sei, tia Neuza." "Então tá bom. Por enquanto você fica comigo. Mas se aparecer alguém perguntando por vocês, você não viu nada, não sabe de nada, entendeu?" Eu balancei a cabeça, mas por dentro estava muito confusa. Por que alguém estaria procurando minha mãe? E por que eu tinha que mentir? Naquela noite não consegui dormir no sofá da Dona Neuza. Ficava pensando na minha mãe sozinha no hospital, nos homens que estavam procurando ela, e numa coisa que ela sempre me falava quando eu perguntava sobre meu pai. "Um dia você vai entender, Marina. Um dia as coisas vão fazer sentido." Na manhã de sábado, Dona Neuza saiu cedo para trabalhar numa casa na Vila Madalena e me deixou com a filha dela, a Jéssica, que tinha 16 anos e só queria saber do celular. Por volta do meio-dia, Jéssica começou a reclamar que eu estava atrapalhando ela, que não era babá de ninguém. "Olha, fedelho, vai dar uma volta, vai brincar na rua, sei lá. Só não fica enchendo meu saco aqui dentro." Eu saí andando pelas ruas da periferia de Osasco, sem saber direito para onde ir. Foi quando lembrei que minha mãe sempre guardava a chave da mansão dos Mendonça numa sacolinha plástica debaixo da pia. Ela fazia isso nos fins de semana, quando tinha eventos especiais e precisava ir trabalhar mesmo no sábado. "Hoje tem uma festa beneficente lá na casa da patroa", eu lembrei dela falando na quinta-feira. "Vou ter que ir organizar tudo antes dos convidados chegarem." Mas minha mãe estava no hospital. Quem ia organizar a festa da Dona Helena? Sem pensar direito no que estava fazendo, peguei 2 ônibus até Alphaville. Conhecia o caminho de Couro e Salteado. Durante os 2 anos que minha mãe trabalhou na mansão dos Mendonça, eu ia com ela pelo menos uma vez por semana. Dona Helena sempre foi legal comigo. Deixava eu ficar na cozinha comendo biscoitos enquanto minha mãe limpava a casa. Quando cheguei na frente do portão gigante da mansão, vi que tinha vários carros estacionados na rua.
Carros caros brilhantes, diferentes dos que eu estava acostumada a ver no meu bairro. Usei a chave que peguei em casa e entrei pela porta dos fundos, como sempre fazia. A casa estava toda iluminada e decorada com flores brancas e douradas. Tinha um cheiro gostoso de comida cara no ar, e eu conseguia ouvir o som de risadas e conversas vindas da sala principal. Tentei chegar até a cozinha sem ser vista, mas foi quando esbarrei numa das empregadas que tinham sido contratadas para ajudar na festa. "Ei, menina, o que você está fazendo aqui?" Uma mulher de uniforme branco me segurou pelo braço. "Você não pode estar aqui, hoje tem evento." Eu sou filha da Cleusa, a faxineira da dona Helena." Gaguejei com medo. "A Cleusa. Ela não veio trabalhar hoje, cadê ela?" "Ela está no hospital, se machucou." A mulher me olhou de cima a embaixo, notando minha roupa simples, meu cabelo despenteado, meus tênis velhos. "Olha, menina, não sei que história é essa, mas você não pode ficar aqui. Tem gente muito importante nesta festa, e se a patroa ver uma criança suja no meio dos convidados..." Suja. A palavra doeu mais do que um tapa. Eu não estava suja, estava apenas com a roupa que tinha. Era sábado, eu não estava esperando ver ninguém importante. "Por favor, tia, eu só quero falar com a dona Helena. Ela me conhece, ela..." "Não tem conversa. Você vai embora agora antes que eu chame a segurança." Mas eu não queria ir embora. Não tinha para onde ir. Dona Neuza estava trabalhando. A Jéssica não queria saber de mim. Minha mãe estava sozinha no hospital. E eu estava ali, no meio daquela casa enorme, me sentindo menor do que nunca. Foi quando ouvi a voz da dona Helena vinda da sala principal. Ela estava falando sobre crianças carentes, sobre a importância de ajudar quem mais precisa, sobre como ela sempre quis fazer a diferença na vida de uma criança. Algo dentro do meu peito se mexeu. Uma ideia maluca, desesperada, começou a formar na minha cabeça. E antes que eu pudesse pensar direito no que estava fazendo, saí correndo da cozinha em direção à sala principal. A empregada gritou atrás de mim, mas eu já estava correndo pelo corredor de mármore, passando pelos quadros caros e pelos vasos de flores. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando cheguei na sala principal, parei na porta. Tinha pelo menos 50 pessoas elegantes ali dentro. Homens de terno, mulheres com vestidos caros e joias brilhantes. Todo mundo estava conversando, rindo, bebendo champanhe em taças de cristal. E no centro de tudo estava Dona Helena, linda como sempre, falando para um grupo de pessoas sobre seu projeto social. "A verdade é que sempre quis ser mãe", ela estava dizendo com a voz um pouco triste. "Mas a vida não me deu essa oportunidade. Por isso decidi canalizar esse amor materno que existe em mim para ajudar crianças que realmente precisam." As pessoas ao redor dela fizeram aqueles sons de aprovação que gente rica sempre faz quando ouve algo que consideram bonito e nobre. Foi nesse momento que aconteceu. Sem pensar, sem medir as consequências, saí correndo pela sala, passando no meio dos convidados que se afastaram surpresos, até chegar bem na frente da dona Helena. "Mãe!" gritei, agarrando a barra do vestido dela. "Mãe, não me abandona!" O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Todas as conversas pararam. Todas as risadas cessaram. O único som que se ouvia era o meu choro desesperado enquanto eu me agarrava na dona Helena, como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Dona Helena olhou para baixo, para mim, com uma expressão de choque total. Seus olhos verdes, que eu sempre achei bonitos, estavam arregalados de surpresa. Ao nosso redor, os convidados sussurravam entre si, alguns tirando fotos discretamente com os celulares. "Marina?" Ela sussurrou meu nome, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. "O que você está fazendo aqui? Onde está sua mãe?" "Minha mãe está no hospital." Solucei alto, sem me importar que todo mundo estava ouvindo. "Ela se machucou trabalhando aqui, e agora tem uns homens procurando ela e eu não tenho para onde ir. E você sempre disse que queria ajudar uma criança e eu... Não consegui terminar a frase. O choro tomou conta de mim por completo. Sentia que estava fazendo a maior bobagem da minha vida, mas ao mesmo tempo não conseguia parar. Era como se todas as lágrimas que eu tinha segurado nos últimos dias estivessem saindo de uma vez. Dona Helena se abaixou devagar e colocou as mãos nos meus ombros. Seu perfume caro me envolveu e por um segundo eu me senti segura. "Marina, amor, o que foi que aconteceu com sua mãe?" Mas antes que eu pudesse responder, uma das convidadas se aproximou de nós.
Era uma mulher mais velha, com cabelo grisalho preso num coque perfeito e um colar de pérolas no pescoço. Helena, querida, ela disse com um sorriso falso. Que situação mais tocante. Mas talvez seja melhor resolver isso longe dos convidados. As pessoas estão um pouco desconfortáveis. Desconfortáveis. Eu estava ali, desesperada, pedindo ajuda, e eles estavam desconfortáveis. Foi quando percebi que tinha cometido um erro terrível. Aquelas pessoas não estavam ali para realmente ajudar ninguém. Estavam ali para se sentirem bem consigo mesmas, para poderem falar depois que participaram de uma festa beneficente. Mas quando uma criança de verdade apareceu precisando de ajuda, eles ficaram desconfortáveis. Dona Helena me olhou nos olhos, e por um momento pensei que ela ia me mandar embora também, que ia me entregar para a empregada levar para a cozinha, ou pior, chamar alguém para me tirar dali. Mas então, ela fez algo que eu não esperava. Se levantou, me pegou no colo e falou bem alto para todos os convidados ouvirem. Pessoal, gostaria que conhecessem Marina, a filha da mulher mais trabalhadora e honesta que eu conheço. O burburinho na sala aumentou. Algumas pessoas pareciam confusas, outras claramente incomodadas, mas Dona Helena continuou. Marina, você disse que sua mãe está no hospital? Balancei a cabeça, ainda soluçando. Então é assim que vamos fazer, você vai ficar aqui comigo hoje. Amanhã nós vamos visitar sua mãe juntas e vamos resolver tudo isso, está bem? De verdade? Perguntei, mal conseguindo acreditar. De verdade. E foi nesse momento, enquanto Dona Helena me segurava no colo na frente de todas aquelas pessoas ricas, que percebi que talvez minha vida fosse mudar para sempre. Depois que os últimos convidados saíram da festa, a mansão ficou estranhamente silenciosa. Marina estava sentada no sofá gigante da sala principal, ainda vestindo a mesma roupa simples de sempre, mas agora se sentindo completamente fora de lugar naquele ambiente luxuoso. Seus pés descalços não tocavam o chão, balançavam no ar enquanto ela observava Helena, conversando baixinho com as empregadas que estavam recolhendo as taças e pratos da festa. Dona Helena, disse Carmen, a governanta da casa, uma mulher de 50 anos que sempre tratara Marina com certa frieza, com todo o respeito. A senhora tem certeza do que está fazendo? A menina não tem documentos aqui. Não sabemos se alguém vai procurar por ela. Carmen, a mãe dela, está no hospital. Ela não tem para onde ir. Mas a senhora nem conhece direito a situação da família desta criança. E se houver problemas legais? E se... Chega. Helena interrompeu com firmeza. Marina fica aqui hoje. Amanhã resolveremos tudo. Marina ouviu a conversa toda, e seu estômago se apertou. Ela podia sentir que a governanta não queria ela ali. Na verdade, a partir dos olhares que recebeu durante a festa, percebeu que muita gente não queria ela ali. Helena se aproximou dela e se sentou ao seu lado no sofá. Marina, você está com fome? Ela estava. Não comia nada desde o café da manhã na casa de Dona Neuza, e agora já passava das 10 da noite. Mas balançou a cabeça que não, com medo de incomodar. Mentirinha. Helena sorriu pela primeira vez desde que a festa acabou. Vem, vamos ver o que tem na cozinha. A cozinha da mansão era maior que a sala inteira da casa onde Marina morava com a mãe. Tinha uma geladeira enorme, fogão de 6 bocas, uma ilha de mármore no centro e armários que iam até o teto. Helena abriu a geladeira e começou a tirar algumas coisas. Você gosta de sanduíche? Posso fazer um de presunto e queijo. Marina observou Helena preparar o lanche. Era estranho ver uma mulher tão elegante, que sempre usava roupas caras e tinha as unhas sempre perfeitas, mexendo na cozinha como uma pessoa normal. Ela cortou o pão, passou manteiga, colocou presunto, queijo, tomate e alface, com o mesmo cuidado que minha mãe fazia quando preparava meu lanche para a escola. Aqui está. Helena colocou o prato na frente dela. E um copo de leite. O sanduíche estava delicioso. O pão era macio. O presunto tinha um gosto diferente do que ela estava acostumada, mais suave e saboroso. Enquanto comia, Helena se sentou do outro lado da ilha e a observava. Marina, você pode me contar o que aconteceu com sua mãe? Entre uma mordida e outra, Marina contou sobre o acidente, sobre os 3 dias no hospital, sobre a conversa estranha da Dona Neuza sobre homens procurando sua mãe por causa de dívidas. Helena ficou em silêncio por um tempo, processando as informações. Você sabe por que esses homens estariam procurando sua mãe? Não sei. Minha mãe nunca me conta essas coisas. Ela só diz que um dia eu vou entender. E seu pai? Ele pode ajudar?
Marina parou de mastigar. Essa era a pergunta que ela mais odiava. Eu não tenho pai. Todo mundo tem pai. Amor, eu não. Ela falou mais alto do que pretendia. Minha mãe sempre diz que meu pai não faz parte da nossa vida, que somos só nós duas e que isso é suficiente. Helena percebeu que tinha tocado num assunto delicado e mudou de conversa. Tá bom, amanhã vamos visitar sua mãe no hospital e ela vai nos explicar tudo. Por enquanto, que tal tomar um banho e dormir? Você deve estar cansada. Marina realmente estava exausta. Os últimos dias tinham sido uma montanha-russa de emoções, e agora que estava alimentada e segura, o cansaço bateu de uma vez. Helena a levou para um dos quartos de hóspedes no segundo andar. O quarto era maior que toda a casa onde Marina morava. Tinha uma cama king size com lençóis brancos que pareciam nuvens, uma poltrona no canto, uma TV enorme na parede e um banheiro privativo com uma banheira do tamanho de uma piscina pequena. Meu Deus, Marina sussurrou, olhando ao redor com os olhos arregalados. Gostou? Esse quarto fica vazio na maior parte do tempo. Pode ser seu por hoje. Helena pegou uma camisola que estava guardada numa gaveta. Era de seda cor-de-rosa, provavelmente cara, mas ainda assim pequena demais para ela. Essa aqui era minha quando eu tinha mais ou menos sua idade. Acho que vai servir. Enquanto Marina tomava banho na banheira gigante, a primeira banheira da vida dela, Helena ficou esperando no quarto. Quando a menina saiu do banheiro vestindo a camisola rosa, pareceu uma princesinha. Ficou perfeita. Helena sorriu. Agora vem aqui. Vou pentear seu cabelo. Marina se sentou na frente da penteadeira, enquanto Helena desembaraçava seus cachos com cuidado. Fazia muito tempo que alguém penteava seu cabelo com tanto carinho. Sua mãe sempre estava correndo, com pressa para trabalhar, e penteava o cabelo dela rapidamente, às vezes puxando sem querer. Você tem o cabelo lindo, Marina. Estes cachos são naturais? São. Minha mãe diz que puxei do meu pai. Helena parou de pentear por um segundo. Sua mãe já mostrou alguma foto dele para você? Não. Ela diz que não tem foto nenhuma. Entendi. Quando Helena terminou de pentear o cabelo dela, Marina se olhou no espelho e mal se reconheceu. Com o cabelo arrumado, a camisola bonita e o rosto limpo, ela parecia uma criança diferente. Parecia pertencer àquele lugar. Helena, ela disse, virando-se para olhar para a mulher que a tinha acolhido. Oi? Por que você me ajudou hoje? Na frente de toda aquela gente? Helena se sentou na beirada da cama e suspirou. Sabe, Marina, eu sempre quis ter uma filha. Quando eu era mais nova, sonhava em ser mãe, em ter uma família. Mas a vida não funcionou assim para mim. Trabalhei muito para construir minha empresa para ter sucesso e quando percebi já era tarde para ter filhos. Mas você ainda pode ter, não pode? É mais complicado do que isso, amor. Às vezes a vida toma caminhos que a gente não espera. Marina processou a informação. Era difícil para ela entender por que alguém com tanto dinheiro, tanta beleza, não poderia ter tudo o que quisesse. E quando você me chamou de mãe hoje na frente de todo, Helena continuou, algo dentro do meu coração se mexeu. Foi como se por um segundo eu realmente fosse sua mãe. Você não ficou com raiva? Não. Fiquei surpresa, confusa, mas não com raiva. Foi preocupada com você. Uma criança não faz isso sem estar muito desesperada. Marina se levantou e, num impulso, abraçou Helena forte. Obrigada por não me mandar embora. De nada, amor. Quando Helena estava saindo do quarto, Marina a chamou. Helena, hein? Posso te chamar de tia Helena? Helena sorriu. Pode. Depois que Helena saiu, Marina deitou na cama gigante e puxou o cobertor até o queixo. Os lençóis cheiravam a lavanda e eram mais macios que qualquer coisa que ela já tinha sentido. Mas mesmo assim não conseguia dormir. Ficou pensando na mãe sozinha no hospital. Será que ela estava preocupada procurando por ela? Será que Dona Neuza já tinha percebido que ela sumiu? E esses homens que estavam procurando sua mãe, quem eram eles? O que sua mãe tinha feito? Por volta da meia-noite, ouviu passos no corredor. Achou que era Helena indo para o quarto dela, mas os passos pararam na frente da porta do seu quarto. Alguém tentou abrir a maçaneta devagar, como se não quisesse fazer barulho. Marina fingiu que estava dormindo, mas ficou prestando atenção. A porta abriu um pouquinho e ela ouviu sussurros. Tem certeza de que ela está dormindo? Era a voz da Carmen. Parece que sim, respondeu outra voz que ela não reconheceu. Devia ser uma das empregadas da festa. Não gosto disso, Sônia. Essa menina apareceu aqui do nada, com uma história estranha,
E a patroa já deixou ela dormir no quarto de hóspedes como se fosse da família. Você acha que ela quer alguma coisa? Uma criança de 8 anos não, mas a mãe dela... Trabalho aqui há 15 anos, Sônia. Conheço gente interesseira quando vejo. Essa Cleusa sempre foi muito esperta, muito observadora. E agora a filha dela aparece aqui chamando a patroa de mãe na frente de gente importante. Você acha que foi planejado? Não sei, mas vou ficar de olho. A dona Helena tem um coração muito bom e às vezes pessoas aproveitam disso. E se a menina ouvir a gente falando? Ela está dormindo, e mesmo se ouvisse, é melhor ela saber logo que lugar dela não é aqui. As duas fecharam a porta e foram embora, mas Marina ficou acordada o resto da noite, pensando no que tinha ouvido. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, se perguntou se realmente seria bem-vinda ali. E mais importante, será que sua mãe realmente tinha planejado alguma coisa? Será que ela, Marina, estava sendo usada sem saber? As dúvidas giravam na sua cabeça, até que finalmente o sono veio, pesado e cheio de sonhos confusos, onde ela corria por corredores infinitos procurando por sua mãe, mas nunca conseguia encontrá-la. Do lado de fora do quarto, Helena passou a noite acordada também no escritório, fazendo ligações para o hospital, tentando descobrir mais sobre o estado de Cleusa e sobre a situação da família. Tinha algo naquela história toda que não fechava, e ela precisava entender o que era antes que fosse tarde demais, porque, pela primeira vez em muitos anos, Helena Mendonça tinha sentido o que era cuidar de uma criança, e não queria que esse sentimento fosse baseado numa mentira. Marina acordou com o som de passarinhos cantando do lado de fora da janela. Por alguns segundos não lembrou onde estava. O teto era muito alto, diferente do seu quarto pequeno em Osasco, e a cama era grande demais para ela. Então tudo voltou. O hospital, o desespero, a festa, Helena. Se levantou e foi até a janela. O jardim da mansão era imenso, com gramado verdinho, piscina azul e árvores altas. Era um domingo de manhã ensolarado, o tipo de dia em que ela e sua mãe costumavam ir à praça para ela brincar no parquinho. Sua mãe. Será que ela estava melhor hoje? Bateram na porta do quarto. Marina, posso entrar? Era a voz da Helena. Pode. Helena entrou carregando uma sacola de compras e um sorriso no rosto. Bom dia, princesa. Dormiu bem? Dormi. Marina não quis contar sobre a conversa que ouviu no corredor. Ótimo. Trouxe algumas roupas para você. Não sabia seu tamanho direito, então comprei 2 números diferentes. Helena abriu a sacola e tirou várias peças de roupa. Calças jeans, blusas coloridas, tênis novos, até mesmo roupas íntimas ainda com etiqueta. Tudo de marca. Tudo bonito. Nossa, tia Helena, isso tudo é para mim. Claro, você não pode usar a mesma roupa para sempre, né? Escolhe algo para vestir que daqui a pouco vamos visitar sua mãe. Marina escolheu uma calça jeans e uma blusa rosa com desenho de flores. As roupas serviam perfeitamente, como se tivessem sido feitas para ela. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. Com as roupas novas e o cabelo penteado, parecia uma criança de classe média, não a filha de uma faxineira. No café da manhã, Marina comeu pão francês quentinho com manteiga, tomou suco de laranja natural e comeu frutas que nem sabia que existiam. Helena observava ela comer com um sorriso satisfeito. Marina, antes de irmos ao hospital, preciso te perguntar algumas coisas sobre sua mãe. O estômago da menina se apertou. Será que Helena também estava desconfiando de alguma coisa? Sua mãe já contou para você como ela veio trabalhar aqui em casa? Ela disse que a senhora pôs um anúncio no jornal procurando uma faxineira. E ela ligou. E ela trabalha em mais algum lugar além de aqui? Trabalha. Às terças e quintas ela limpa a casa de uma família no Morumbi. E aos sábados, às vezes, ela faz faxina em escritórios no centro. Helena anotou mentalmente as informações. 3 empregos diferentes, mas mesmo assim, sempre pareciam estar com dificuldades financeiras. E essas dívidas que você mencionou ontem, sua mãe nunca comentou nada sobre isso com você? Marina balançou a cabeça. Na verdade, sua mãe nunca falava sobre dinheiro com ela, mas Marina percebia quando as coisas estavam difíceis. Percebia quando a mãe chorava baixinho no quarto, pensando que ela não ouvia. Percebia quando jantavam só pão com margarina, porque não estava com fome para mais nada. Tá bom, vamos visitar ela. E aí conversamos os 3 juntos. O caminho até o Hospital das Clínicas foi silencioso. Marina ficou observando pela janela do carro de Helena, um BMW preto, que cheirava a couro.
e tinha bancos mais confortáveis que seu sofá em casa. São Paulo passava lá fora. Prédios altos, trânsito, gente correndo na calçada. 2 mundos tão diferentes que ela estava conhecendo em menos de 24 horas. Quando chegaram ao hospital, Marina guiou Helena pelos corredores até o quarto da mãe. Cleusa estava acordada, sentada na cama, mas ainda parecia fraca. Quando viu as duas entrando no quarto, seus olhos se arregalaram de susto. "Marina, minha filha, onde você estava? A dona Neuza me ligou desesperada dizendo que você tinha sumido." Marina correu para abraçar a mãe, sentindo o cheiro familiar de sabonete de coco misturado com o cheiro de remédio. "Mãe, eu fui para a casa da tia Helena. Ela cuidou de mim." Cleusa olhou por cima da cabeça da filha para Helena, que estava parada na porta do quarto. Seu rosto ficou pálido. "Dona Helena, desculpe por qualquer transtorno que minha filha possa ter causado. Ela é só uma criança, não sabe o que faz às vezes." "Cleusa, você não precisa se desculpar." Marina foi muito educada. "Na verdade, quem precisa se desculpar sou eu." "A senhora?" Helena se aproximou da cama. "Seu acidente aconteceu na minha casa, enquanto você trabalhava para mim. Eu deveria ter vindo te visitar antes. Deveria ter me preocupado mais com vocês duas." Cleusa baixou os olhos, parecia envergonhada. "A senhora não tem obrigação nenhuma comigo, dona Helena. Eu sou só sua empregada." "Não." Helena puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. "Você trabalha há 2 anos na minha casa. Conhece todos os meus hábitos. Cuida das minhas coisas como se fossem suas. Traz sua filha para me visitar. Você faz parte da minha vida, Cleusa. E eu não percebi isso até ontem." Marina observou a conversa entre as duas mulheres, sentindo que havia algo não dito pairando no ar. "Mãe," ela interrompeu, "a dona Neuza disse que tem uns homens procurando a gente em casa." "Que homens são esses?" Cleusa ficou tensa na hora. "Isso não é assunto para criança, Marina." "Cleusa," Helena se inclinou para a frente. "Se você está com algum tipo de problema, posso tentar ajudar. Mas preciso saber a verdade." Por um longo momento, Cleusa ficou em silêncio, olhando para as mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. Eu devo dinheiro para algumas pessoas. Dinheiro que peguei emprestado para pagar o tratamento da minha mãe antes dela morrer." "Quanto dinheiro?" R$15.000. Helena nem piscou. Para ela, R$15.000 era o que gastava num fim de semana de compras. Para Cleusa, era uma fortuna impossível de pagar. "E essas pessoas estão cobrando?" "Estão. E não são pessoas pacientes." Cleusa olhou para Marina com medo. "Por isso eu não queria que Marina ficasse em casa sozinha." Marina sentiu um arrepio na espinha. Agora entendia por que a mãe sempre parecia tão preocupada, por que às vezes trancava a porta com 2 chaves, por que às vezes ela acordava no meio da noite e encontrava a mãe olhando pela janela. "Mãe, por que você nunca me contou isso?" "Porque criança não tem que se preocupar com problema de adulto, minha filha." Helena ficou pensativa por alguns minutos. Depois disse: "Cleusa, tenho uma proposta para fazer." "Que proposta?" "Vou quitar sua dívida." O quarto ficou em silêncio total. Cleusa olhou para Helena como se ela tivesse falado em chinês. "Dona Helena, eu não posso aceitar isso. Como eu vou pagar a senhora de volta?" "Não vai pagar de volta, vai ser um presente." "Presente? Mas por quê?" Helena olhou para Marina, depois para Cleusa. "Porque Marina me chamou de mãe ontem, e pela primeira vez na minha vida, eu senti como deve ser ter uma filha. Não posso deixar que algo aconteça com vocês duas." Cleusa começou a chorar. Não era um choro de tristeza, mas de alívio. Um alívio tão grande que parecia que ela tinha segurado a respiração por meses e finalmente podia respirar. "Mas tem uma condição," Helena continuou. O choro de Cleusa parou na hora. "Que condição?" "Quero que vocês duas se mudem para minha casa. Marina pode estudar numa escola melhor. Você pode trabalhar só para mim, com um salário decente, e eu ganho uma família." Marina olhou da mãe para Helena, do medo para a esperança, da pobreza para a possibilidade de uma vida diferente. "Mãe," ela sussurrou, "a gente pode aceitar?" Mas Cleusa estava olhando para Helena com uma expressão estranha. Não era gratidão, era quase medo. "Dona Helena, posso falar com a senhora sozinha por 1 minuto?" "Claro." "Marina, que tal dar uma volta pelo hospital? Vê se encontra uma máquina de refrigerante para comprar alguma coisa para sua mãe?" Helena deu dinheiro para Marina, que saiu do quarto sem entender por que as duas queriam conversar sozinhas. Assim que a menina saiu, Cleusa segurou a mão de Helena. "Dona Helena, a senhora tem certeza do que está fazendo? Por que está perguntando isso?"
Porque tem coisas sobre Marina que a senhora não sabe. Coisas que eu nunca contei para ninguém. Helena sentiu o coração acelerar. Que tipo de coisas? Cleusa respirou fundo. O pai de Marina. Ele não é um desconhecido qualquer que me abandonou. Ele é alguém que a senhora conhece. Como assim? Ele é casado, rico, importante. E se ele descobrir que Marina está morando na casa da senhora, que a senhora está cuidando dela como se fosse filha, ele pode querer tirar ela de mim. Helena ficou gelada. Quem é o pai de Marina, Cleusa? Eu não posso falar, dona Helena. Prometi que nunca falaria. Mas se ele é rico, por que nunca ajudou vocês financeiramente? Porque ele não sabe que Marina existe. A revelação caiu como um raio no quarto. Helena olhou pela porta de vidro e viu Marina no corredor comprando um suco na máquina, inocente de todo o drama que envolvia sua origem. Ele não sabe? Não. Quando descobri que estava grávida, ele estava passando por problemas no casamento. Decidi não contar. Pensei que seria melhor criar ela sozinha do que destruir a vida dele e ainda correr o risco de ele querer tirar ela de mim. Mas, Cleusa, essa criança tem direito de conhecer o pai e ele tem direito de saber que tem uma filha. Eu sei, mas tenho medo, dona Helena. Muito medo do que pode acontecer se ele descobrir. Nesse momento, Marina voltou ao quarto com um suco de uva na mão. Mãe, comprei seu preferido. Cleusa enxugou os olhos rapidamente e sorriu para a filha. Obrigada, amor. Helena olhou para Marina com outros olhos agora. Não era mais apenas a filha doce de sua funcionária. Era uma criança com um segredo que podia mudar tudo. E ela, Helena, estava no meio de uma situação muito mais complicada do que imaginara. Então, Marina perguntou olhando das duas. Vocês já decidiram? A gente vai morar com a tia Helena? Helena e Cleusa trocaram um olhar carregado de significado. Vamos conversar sobre isso em casa, Helena disse. Por enquanto, o importante é sua mãe ficar boa. Mas quando saíram do hospital 1 hora depois, as três sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. E que alguns segredos eram grandes demais para ficarem enterrados para sempre. Se essa parte da história tocou você de alguma forma, me conte de qual cidade do Brasil você está acompanhando essa jornada da Marina. 2 semanas se passaram desde que Marina e Cleusa se mudaram para a mansão. A menina tinha se adaptado rapidamente à nova vida. Acordava num quarto próprio decorado com móveis novos que Helena tinha comprado especialmente para ela. Tomava café da manhã na cozinha grande enquanto conversava com sua mãe, que agora trabalhava apenas meio período para ter mais tempo com a filha, e passava as tardes brincando no jardim imenso ou fazendo lição de casa na biblioteca. A adaptação de Cleusa, no entanto, não estava sendo tão fácil. Helena percebia que a mulher vivia tensa, como se esperasse que algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Ela aceitou a proposta de morarem na mansão, mas sempre com uma ressalva. Só até eu juntar dinheiro para alugar uma casa pequena para nós duas. Helena tentava convencê-la de que podiam ficar ali pelo tempo que quisessem, mas Cleusa sempre mudava de assunto. E sempre que Helena tentava tocar no assunto do pai de Marina, Cleusa se fechava completamente. Naquela quinta-feira de manhã, Marina estava na escola. Helena a havia matriculado numa instituição particular próxima à mansão, e Cleusa tinha ido fazer compras no mercado. Helena aproveitou que estava sozinha em casa para fazer algo que vinha planejando há dias: investigar quem era o pai de Marina. Ela sabia que estava invadindo a privacidade de Cleusa, mas não conseguia tirar da cabeça a conversa no hospital. Um homem casado, rico, importante, que ela conhecia. Em São Paulo, o círculo social de Helena não era tão grande assim. Empresários, políticos, médicos, advogados. Ela conhecia muita gente, mas quantos deles poderiam ter se envolvido com Cleusa há 9 anos? Helena foi até o escritório e pegou a agenda telefônica onde guardava contatos de trabalho dos últimos 15 anos. Começou a folheá-la, tentando lembrar de eventos, festas, reuniões onde Cleusa poderia ter conhecido alguém. Foi então que se lembrou. Há 9 anos ela deu uma grande festa de Ano Novo na mansão. Tinha convidado mais de 200 pessoas. Cleusa estava trabalhando naquele dia, ajudando com o serviço. Marina teria nascido em setembro, o que significava que foi concebida em dezembro, exatamente na época da festa. Helena foi até o arquivo no sótão e procurou as fotos daquele Ano Novo. Tinha várias tiradas pelo fotógrafo profissional que contratara para o evento. Começou a olhar uma por uma, procurando por Cleusa no fundo das fotos.
tentando ver com quem ela poderia ter conversado. Na quinta foto, encontrou algo interessante. Era uma imagem da cozinha, tirada quando o fotógrafo estava registrando o trabalho da equipe de garçons. No canto da foto, meio desfocada, estava Cleusa conversando com um homem de terno. O homem estava de costas para a câmera, mas Helena reconheceu a postura, a cor do cabelo, a altura. Seu coração quase parou. Correu para o computador e abriu as fotos digitais da festa que estavam salvas numa pasta. Deu zoom na imagem da cozinha. O homem de terno tinha um paletó azul marinho que ela conhecia bem. Um paletó que vira muitas vezes. Não pode ser, sussurrou para si mesma. Procurou outras fotos da mesma festa. Na 10ª foto, encontrou o que estava procurando. O mesmo homem de paletó azul marinho, agora de frente para a câmera, conversando com outros convidados na sala principal. Era Roberto Mendonça, seu ex-marido. Helena ficou olhando para a foto por longos minutos, tentando processar a informação. Roberto e ela tinham se divorciado há 7 anos, depois de 15 anos de casamento. O divórcio foi amigável. Eles simplesmente perceberam que tinham se distanciado, que queriam coisas diferentes da vida. Ele se casou novamente 2 anos depois com uma advogada chamada Patrícia, e eles pareciam felizes. Mas 9 anos atrás, Roberto e Helena ainda eram casados. E se ele realmente era o pai de Marina? Helena pegou o telefone e ligou para Marcos, um investigador particular que às vezes contratava para questões da empresa. Marcos, preciso de um favor. É pessoal e confidencial. Claro, Helena. Do que precisa? Preciso que você descubra tudo sobre uma criança chamada Marina Santos Silva. Data de nascimento, certidão de nascimento, hospital onde nasceu, tudo. Essa criança tem alguma relação com você? Pode ter. É isso que preciso descobrir. Tudo bem, vou precisar de alguns dias. Marcos, tem mais uma coisa. Preciso que você compare o DNA desta criança com uma amostra que vou te enviar. DNA? Helena, isso é sério. Tem certeza do que está fazendo? Tenho. E Marcos, isso fica só entre nós, tá? Quando desligou o telefone, Helena ouviu o barulho da porta da frente se abrindo. Era Cleusa voltando do mercado. Rapidamente fechou as fotos no computador e desceu para ajudá-la com as sacolas. Como foi no mercado? Perguntou, tentando parecer normal. Tranquilo. Comprei aquelas frutas que Marina gosta. Cleusa a olhou com atenção. A senhora está bem? Parece meio pálida. Estou ótima. Só um pouco cansada. Durante o almoço, Helena observou Cleusa com outros olhos. Tentava imaginar ela 9 anos mais nova, mais bonita, porque ela era bonita. Helena sempre soube disso, trabalhando numa festa, conhecendo Roberto. Tentava imaginar como teria acontecido o envolvimento entre eles. Roberto sempre foi charmoso, sabia conversar, sabia conquistar. E naquela época, ele e Helena estavam passando por uma crise no casamento. Será que ele procurou consolo em outra mulher? Cleusa, Helena disse, fingindo casualidade. Você lembra daquela festa de Ano Novo que organizei há uns 9 anos? Você trabalhou naquele dia. Cleusa parou de comer na hora. Sua expressão mudou completamente. Lembro... Por quê? Nada demais. Estava olhando umas fotos antigas e me lembrei. Foi uma festa bonita. Foi sim. Cleusa voltou a comer, mas Helena percebeu que suas mãos estavam tremendo. À tarde, quando Marina voltou da escola, Helena tentou uma abordagem diferente. Sentou com a menina na biblioteca enquanto ela fazia a lição de casa. Marina, você sabe que dia você nasceu? Sei, 15 de setembro. E você sabe em que hospital? No Santa Catarina. Minha mãe sempre conta que eu nasci de madrugada, que ela ficou muitas horas em trabalho de parto. Helena anotou mentalmente. Hospital Santa Catarina, 15 de setembro. Marcos conseguiria confirmar essas informações rapidamente. Marina, você alguma vez já quis conhecer seu pai? A menina parou de escrever e olhou para Helena com aqueles olhos grandes e curiosos. Claro que sim. Toda criança quer conhecer o pai, né? E sua mãe nunca te contou nada sobre ele? Só que ele era bonito e inteligente. E que eu puxei o cabelo cacheado dele. Marina tocou nos próprios cachos. Tia Helena, por que está perguntando isso? Curiosidade de mulher. Helena sorriu. Você quer que eu ajude você a descobrir quem ele é? Marina ficou em silêncio por um momento pensando. Acho que sim. Mas e se ele não quiser me conhecer? Por que ele não ia querer conhecer uma menina inteligente e carinhosa como você? Porque talvez ele tenha família nova. Talvez eu só atrapalhe a vida dele.
A maturidade da resposta de Marina doeu no coração de Helena. Uma criança de 8 anos não deveria pensar assim. Marina, escuta bem o que vou te falar. Se seu pai não quiser te conhecer, é porque ele não presta. E você não precisa de gente que não presta na sua vida. Mas eu tenho você e minha mãe agora. Isso já é mais família do que eu tinha antes. Naquela noite, depois que Marina foi dormir, Helena confrontou Cleusa diretamente. Cleusa, preciso saber quem é o pai de Marina. Dona Helena, eu já disse que não posso falar. Pode sim, e vai falar, porque essa criança tem direito de saber a verdade. A senhora não entende. Se eu contar, posso perder minha filha. Como assim? Cleusa se sentou na cozinha e colocou as mãos no rosto. O pai de Marina, ele tem muito dinheiro, muita influência. Se ele quiser tirar ela de mim, ele consegue. Pode dizer que eu não tenho condições de criar ela, pode inventar qualquer coisa. Cleusa, você acha que eu deixaria isso acontecer? Você acha que eu não lutaria por vocês duas? A senhora é uma boa pessoa, dona Helena, mas tem coisas que nem a senhora consegue controlar. Helena se aproximou de Cleusa e pegou suas mãos. O pai de Marina é o Roberto, não é? O silêncio que se seguiu foi a confirmação que Helena precisava. Cleusa começou a chorar e Helena soube que tinha descoberto a verdade. Como a senhora descobriu? As fotos da festa de Ano Novo. Vocês dois aparecem conversando na cozinha. Foi só uma vez, dona Helena, eu juro que foi só uma vez. Eu estava tão sozinha naquela época. Minha mãe tinha acabado de morrer, eu não tinha ninguém no mundo. E ele foi gentil comigo, me ouviu, me consolou. Cleusa, você não precisa se justificar. Eu entendo. Quando descobri que estava grávida, pensei em contar para ele. Mas aí soube que a senhora e ele estavam tentando resolver os problemas do casamento, que tinham voltado da terapia de casal. Não quis destruir a chance de vocês ficarem juntos. Helena ficou em silêncio. Ela e Roberto realmente tinham tentado uma terapia de casal naquela época. Não funcionou, mas tentaram. E depois, quando vocês se divorciaram, por que não contou? Porque soube que ele ia casar de novo. E eu tinha medo que ele quisesse tirar Marina de mim. Eu não tinha nada para oferecer para ela e ele tinha tudo. Helena abraçou Cleusa enquanto ela chorava. Cleusa, Marina é sua filha. Sempre vai ser sua filha. Não importa quem seja o pai dela. A senhora não vai contar para ele? Helena ficou pensativa. Roberto tinha o direito de saber que tinha uma filha. Mas Marina e Cleusa também tinham o direito de viver em paz. Vamos fazer assim. Vou conversar com Roberto, mas só vou contar se ele prometer que não vai tentar tirar Marina de você. E se ele não prometer? Então ele não vai saber. Mas Cleusa, você tem que confiar em mim. Roberto não é uma má pessoa. Quando ele conhecer Marina, vai amá-la como filha, não vai querer machucá-la. Naquela noite, Helena ficou acordada até tarde pensando na situação. Marina era sua enteada, a filha do homem com quem foi casada por 15 anos. A menina que tinha vindo até ela procurando uma mãe era, de certa forma, realmente sua filha. A vida tinha um jeito muito estranho de colocar as pessoas nos lugares certos nas horas certas. No dia seguinte, ligou para Roberto. Roberto, preciso conversar com você. É importante. Claro, Helena. Que dia e horário? Hoje à noite, se possível. E Roberto? Vem sozinho. É sobre algo que aconteceu há 9 anos. Depois de desligar o telefone, Helena sabia que não tinha mais volta. A verdade ia vir à tona, e as vidas de todos iam mudar para sempre. Mas olhando Marina brincar no jardim, rindo e feliz como nunca a tinha visto antes, Helena sabia que estava fazendo a coisa certa. Onde quer que você esteja ouvindo essa história agora, espero que esteja torcendo pela felicidade desta família que está se formando de um jeito tão inesperado. Roberto chegou à mansão às 8 da noite em ponto. Helena o observou através da janela da sala enquanto ele estacionava o carro. O mesmo BMW que dirigia quando eram casados, só que agora na cor prata. Ele ainda tinha a mesma postura elegante, os mesmos gestos que ela conhecia tão bem, depois de 15 anos de casamento. Cleusa tinha levado Marina para o quarto depois do jantar, inventando que precisavam organizar as roupas para a escola. Helena sabia que a mulher estava nervosa. Tinha visto suas mãos tremendo durante toda a tarde. Marina, por outro lado, não suspeitava de nada. Estava empolgada porque Helena tinha prometido levá-la ao shopping no sábado para comprar material escolar novo. Boa noite, Helena, Roberto disse quando ela abriu a porta. Ele a cumprimentou com um beijo no rosto, como faziam sempre que se encontravam desde o divórcio. Você está bem? Parecia preocupada no telefone. Estou.
Entre, por favor. Quer café? Água? Café está bom. Eles se dirigiram à sala principal, onde Helena havia preparado uma bandeja com café e biscoitos. Roberto se sentou no mesmo sofá onde costumava se sentar quando ainda eram casados, e Helena percebeu como alguns hábitos nunca mudam. Como está a Patrícia? Helena perguntou, tentando começar a conversa de forma amigável. Está bem, trabalhando muito, como sempre. E você? Ouvi dizer que está com uma funcionária e a filha dela morando aqui. Helena quase engasgou com o café. Roberto já sabia sobre Cleusa e Marina. Quem te contou isso? A Carmen. Encontrei com ela no mercado semana passada. Ela disse que você acolheu uma faxineira e a filha dela depois de um acidente. Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. Roberto, essa funcionária é a Cleusa. E tem algo sobre ela que preciso te contar. A Cleusa. Roberto franziu a testa. Nome não me é estranho. Ela trabalhou na festa de Ano Novo que fizemos há 9 anos. Lembra? Roberto ficou pensativo por alguns segundos. Então, devagar, a lembrança voltou. Helena viu o momento exato em que ele se lembrou, porque a expressão do seu rosto mudou completamente. Helena, por que está falando da Cleusa? Porque ela teve uma filha 9 meses depois daquela festa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto colocou a xícara de café na mesa com as mãos tremendo. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que você tem uma filha de 8 anos que mora nesta casa há 2 semanas. Roberto se levantou do sofá de uma vez, como se tivesse levado um choque. Helena, isso é impossível. Eu e a Cleusa, nós só... Foi apenas uma vez. Eu sei. Ela me contou tudo. Por que ela nunca me disse nada? Porque tinha medo. Medo que você tirasse a criança dela. Roberto começou a andar pela sala, passando as mãos pelos cabelos. Um gesto que Helena conhecia bem. Ele sempre fazia isso quando estava muito nervoso. Uma filha? Eu tenho uma filha. Tem. E ela é linda, Roberto. Inteligente, carinhosa, tem seus olhos e seus cachos. Onde ela está? Posso vê-la? Pode. Mas primeiro preciso ter certeza de uma coisa. Roberto parou de andar e olhou para Helena. Certeza de quê? De que você não vai tentar tirar Marina da Cleusa. Esta mulher criou sua filha sozinha por 8 anos. Trabalhou em 3 empregos para dar o melhor que podia para ela. Marina ama a mãe dela. E a Cleusa ama Marina mais que a própria vida. Helena, eu jamais faria isso. Promete? Prometo. Eu só quero conhecer minha filha. Helena se levantou e foi até a escada. Cleusa, pode descer, por favor? E traz a Marina. Alguns minutos depois, Cleusa desceu as escadas segurando a mão de Marina. A menina estava de pijama rosa, com os cabelos presos num rabo de cavalo, curiosa para saber quem era a visita. Quando Roberto viu Marina, suas pernas quase falharam. A semelhança era inegável. Os olhos castanhos dele, os cachos dele, até mesmo a covinha no queixo que aparecia quando ela sorria. Marina, Helena disse suavemente, este é o Roberto. Ele é um amigo muito antigo meu. Oi, tio Roberto, Marina disse educadamente, como sua mãe sempre a ensinou a cumprimentar adultos. Roberto se abaixou para ficar na altura dela. Oi, Marina. Helena me falou muito sobre você. Disse que você é muito inteligente. Sou sim. Já sei ler livros inteiros sozinha. E também sei fazer conta de dividir. Nossa, que esperta! E me disseram que você gosta da escola nova. Gosto muito. É diferente da escola antiga. Tem biblioteca e quadra de esportes e até mesmo um laboratório de ciências. Roberto olhou para Helena por cima da cabeça de Marina. Seus olhos estavam brilhando. E Helena percebeu que ele estava se apaixonando pela filha em tempo real. Cleusa, que tinha ficado parada na escada, finalmente desceu completamente. Boa noite, Roberto, ela disse baixinho. Boa noite, Cleusa. Eles se olharam por alguns segundos e Marina percebeu que havia algo estranho no ar. Vocês se conhecem? Ela perguntou, olhando da mãe para Roberto. Conhecemos sim, Cleusa respondeu. Ele conheceu a mamãe há muito tempo, quando você ainda era bebezinha. Ah, Marina aceitou a explicação sem questionar, como criança faz. Marina, Helena interveio. Que tal mostrar seus desenhos para o tio Roberto? Você fez alguns muito bonitos essa semana. Posso? Marina se animou. Vou buscar. Ela saiu correndo escada acima, deixando os 3 adultos sozinhos. Roberto se virou para Cleusa. Por que você nunca me contou? Porque você era casado. Porque tinha sua vida. Porque pensei que seria melhor assim. Melhor para quem? Para mim, que perdi 8 anos da vida da minha filha?
Para Marina, que cresceu sem pai, ou para você, que teve que criar uma criança sozinha? Roberto, Helena interrompeu, não adianta discutir o que já passou. O que importa agora é o que vamos fazer daqui para frente. Marina voltou correndo com uma pasta cheia de desenhos. Olha, tio Roberto, este aqui é da minha escola nova, este é da tia Helena, e este é da casa onde eu moro agora. Roberto folheou os desenhos um por um. Marina tinha talento para o desenho, isso era inegável. No desenho da casa nova, ela tinha desenhado 3 figuras. Uma mulher alta, que claramente era Helena, uma mulher menor, que era Cleusa, e uma menina pequena com cabelos cacheados no meio das duas. Este desenho é lindo, Marina. Vocês 3 parecem muito felizes. Somos. A tia Helena cuida da gente. Ela até disse que pode me ensinar a tocar piano. Roberto olhou para Helena surpreso. Piano? Achei que ela poderia ter talento para a música. Os dedos dela são compridos como os seus. Roberto sempre tocou piano. Era uma das coisas que Helena mais gostava nele, o ver tocar nas noites em que ficavam em casa, especialmente no inverno. Marina, Roberto disse, devolvendo os desenhos. Você gostaria de aprender piano? Muito, mas é caro, né, mãe? Não precisa se preocupar com isso, Roberto disse, olhando para Cleusa. Se você quiser mesmo aprender, eu posso ensinar você. Você sabe tocar piano? Sei sim, toco desde criança. Marina bateu palmas, empolgada. Que legal! Quando você pode me ensinar? Roberto olhou para Helena, depois para Cleusa, procurando permissão. Se sua mãe deixar, posso vir aqui no sábado de manhã para a primeira aula. Mãe, posso? Cleusa hesitou. Helena percebeu que ela ainda estava com medo. Claro que pode, minha filha. Marina, Helena disse, já está na hora de dormir. Amanhã tem escola. Ah, já, mas eu queria conversar mais com o tio Roberto. E vai conversar. Ele prometeu que vai voltar no sábado para te ensinar piano, lembra? É verdade. Até sábado, tio Roberto. Marina se despediu com um abraço que fez Roberto se emocionar. Quando ela subiu para escovar os dentes, ele se virou para Helena e Cleusa. Obrigado, ele disse com a voz embargada. Obrigado por me deixar conhecer ela. Roberto, Cleusa disse, eu preciso que você entenda uma coisa. Marina não pode saber quem você é de uma vez. Ela precisa se acostumar com você primeiro. Precisa confiar em você. Eu entendo. Vou com calma. E tem mais uma coisa, Helena acrescentou. Patrícia sabe dessa situação? Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Não, e eu não sei como vou contar para ela. Você vai ter que contar, Roberto. Marina é sua filha. Se você quer fazer parte da vida dela, Patrícia precisa saber. Eu sei. É só que é complicado. Por quê? Patrícia e eu estamos tentando ter filhos há 3 anos. Não conseguimos. E agora descobrir que eu já tenho uma filha. Helena entendeu a situação. Patrícia poderia ver Marina como uma ameaça, como a prova de que Roberto conseguia ter filhos, mas não com ela. Roberto, se Patrícia realmente te ama, ela vai entender. E se não entender, então você vai ter que escolher entre sua filha e sua esposa. A frase ficou pairando no ar como uma sentença. Roberto sabia que Helena estava certa, mas também sabia que a escolha não seria fácil. Quando Roberto foi embora naquela noite, prometeu voltar no sábado para a primeira aula de piano de Marina. Helena e Cleusa ficaram na sala, processando tudo o que tinha acontecido. Achou que ele é uma boa pessoa? Cleusa perguntou. Acho. Roberto sempre foi um bom homem. Quando descobrir que pode ter um relacionamento verdadeiro com Marina, vai fazer tudo para proteger ela. E se a esposa dele não aceitar? Aí vamos descobrir que tipo de pai ele realmente é. Naquela noite, Helena deitou pensando em como a vida dá voltas estranhas. Marina tinha vindo até ela procurando uma mãe e acabou encontrando uma família inteira. Roberto, que nunca conseguiu ter filhos com 2 esposas diferentes, descobriu que já era pai há 8 anos. E ela, Helena, que sempre quis ser mãe, agora estava criando a filha do seu ex-marido. De alguma forma torta, todos tinham encontrado exatamente o que estavam procurando, mesmo sem saber que estavam procurando. Lá no quarto do andar de cima, Marina adormeceu sonhando com aulas de piano e com o tio Roberto, sem imaginar que o homem gentil que tinha conhecido naquela noite era a resposta para todas as perguntas que sempre fez sobre seu pai. E em outro canto da cidade, Roberto dirigia para casa sabendo que sua vida tinha mudado para sempre e que no sábado começaria a construir uma relação com a filha que nunca soube que tinha. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro entre Roberto e Marina. Todo sábado de manhã,
Pontualmente às 9 horas, ele chegava à mansão com uma pasta cheia de partituras simples e um sorriso no rosto que crescia a cada encontro com a filha. Marina estava aprendendo piano com uma facilidade impressionante. Em apenas 3 aulas, já conseguia tocar melodias simples como Parabéns para Você e Atirei o Pau no Gato. Roberto descobriu que ela não apenas tinha talento para a música, mas também havia herdado sua paciência e dedicação, qualidades que nem ele sabia que tinha passado para ela. Tio Roberto, olha só, Marina disse naquele sábado, tocando uma versão simplificada de Für Elise, que ele tinha ensinado na aula anterior. Consegui tocar sem olhar na partitura. Está perfeita, princesa. Roberto disse, sentindo o coração se apertar de emoção, toda vez que via o quanto ela se parecia com ele quando se concentrava. Você tem muito talento. A tia Helena disse que talento se herda dos pais. Será que meu pai também toca piano? A pergunta inocente de Marina fez Roberto engolir em seco. Helena e Cleusa, que assistiam à aula da cozinha, trocaram um olhar carregado de significado. Talvez sim, Roberto respondeu com cuidado. O que você acha do seu pai, Marina? Eu acho que ele deve ser legal. Minha mãe sempre diz que ele era inteligente e bonito. E se eu herdei talento para piano dele, ele deve gostar de música também. E você? Você gostaria de conhecê-lo? Marina parou de tocar e olhou para Roberto com aqueles olhos grandes e sinceros. Claro que sim. Toda criança quer conhecer o pai, né? Mas minha mãe diz que é complicado. Por que é complicado? Não sei. Coisa de adulto. Marina deu de ombros e voltou a tocar. Mas sabe de uma coisa, tio Roberto? O quê? Mesmo se eu nunca conhecer meu pai, está tudo bem. Porque agora eu tenho você, a tia Helena e minha mãe. Isso já é mais família do que eu tinha antes. Roberto teve que se levantar do banco do piano e ir até a janela para Marina não ver as lágrimas nos seus olhos. Como era possível uma criança de 8 anos ter tanta sabedoria e generosidade? Depois da aula, quando Marina foi brincar no jardim, Roberto se sentou com Helena e Cleusa na cozinha. Ela precisa saber a verdade, ele disse. Não posso mais fingir que sou apenas o tio Roberto. Toda vez que ela fala do pai dela, meu coração se parte. Roberto, Cleusa disse, você tem certeza de que está pronto para isso? Contar para Marina significa contar para sua esposa também. Eu sei, e preciso resolver essa situação com a Patrícia hoje mesmo. Helena serviu café para os 3. Como você acha que ela vai reagir? Não sei. Patrícia sempre quis filhos. Talvez fique feliz em saber que pode ter uma enteada. Ou talvez fique com ciúmes. Cleusa observou. Ciúmes de que você teve uma filha com outra mulher. Roberto sabia que Cleusa estava certa. Patrícia era uma boa pessoa, mas também era possessiva. Não ia ser fácil explicar a situação. Naquela tarde, Roberto chegou em casa determinado a contar tudo para Patrícia. Ela estava na sala lendo um livro, como sempre fazia nos fins de semana. Patrícia, preciso conversar com você sobre algo importante. Claro? Ela fechou o livro e o olhou com atenção. Aconteceu alguma coisa? Roberto se sentou ao lado dela no sofá. Lembra que te contei que tenho ido à casa da Helena dar aulas de piano para a filha de uma funcionária? Lembro, você disse que a menina tem talento. Tem, sim. E tem mais uma coisa. Ela é minha filha. Patrícia o olhou, como se ele tivesse falado em outra língua. Como assim, sua filha? Roberto contou toda a história. A festa de Ano Novo, o envolvimento com Cleusa, Marina aparecendo na vida de Helena. Patrícia ouviu tudo em silêncio, mas Roberto via sua expressão mudando a cada frase. Deixa ver se entendi, ela disse quando ele terminou. Você tem uma filha de 8 anos que você não sabia que existia e agora está dando aulas de piano para ela? É isso mesmo. E por que a mãe dela nunca te contou? Porque tinha medo que eu quisesse tirar a criança dela. Patrícia se levantou do sofá e começou a andar pela sala. Roberto, você tem noção do que isso significa para nós? Significa que eu tenho uma filha, Patrícia. Uma filha linda e inteligente que precisa do pai. E significa que a razão pela qual não conseguimos ter filhos talvez não seja minha, ela disse com amargura. Roberto percebeu que a conversa estava tomando um rumo perigoso. Patrícia, isso não tem nada a ver com nossa tentativa de ter filhos. Marina foi concebida há 9 anos, quando eu ainda era casado com Helena. Ah, que bom! Então você me traiu com uma faxineira enquanto estava casado com outra mulher. Não foi traição, Patrícia. Eu e Helena já estávamos separados na prática. E foi apenas uma vez, num momento de fraqueza. Uma vez que resultou numa criança.
Patrícia, por favor, tenta entender. Entender o quê, Roberto? Que meu marido tem uma filha que ele quer trazer para a nossa vida? Que eu vou ter que aceitar a filha da sua ex-funcionária como se fosse minha enteada? Marina não é apenas a filha da ex-funcionária. Ela é minha filha. E se você realmente me ama, vai entender que preciso fazer parte da vida dela. Patrícia parou de andar e o encarou. E se eu não conseguir aceitar isso? Então vamos ter um problema muito sério no nosso casamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia se sentou numa poltrona longe dele. Preciso de tempo para pensar, Roberto. Quanto tempo? Não sei. Isso mudou tudo entre nós. Roberto sabia que tinha perdido Patrícia naquele momento. Via isso no jeito como ela o olhava, como se ele fosse um estranho. Patrícia, Marina é inocente em tudo isso. Ela é apenas uma criança que quer conhecer o pai. Eu sei, e é por isso que preciso de tempo. Porque meus sentimentos em relação a você mudaram, mas não quero descontar numa criança inocente. Roberto voltou para a mansão de Helena naquela noite com o coração partido, mas também com uma certeza. Não ia abrir mão de Marina. Patrícia teria que escolher entre aceitar sua filha ou perder o casamento. Quando chegou à mansão, encontrou Helena, Cleusa e Marina, assistindo a um filme na sala. Marina estava deitada no sofá com a cabeça no colo de Helena, quase dormindo. Tio Roberto, ela disse, se levantando animada. Você veio para jantar com a gente? Se vocês me deixarem... Claro que deixamos, Helena disse. Não é, Marina? Sim, posso tocar piano para você depois do jantar, tio Roberto. Pode sim, princesa. Durante o jantar, Roberto observou a dinâmica da pequena família que tinha se formado. Marina contava sobre a escola. Helena ajudava com as lições de casa. Cleusa cuidava de todos com carinho maternal. Era uma família de verdade, baseada no amor e no cuidado mútuo. Depois do jantar, Marina tocou piano para Roberto com uma empolgação contagiante. Quando ela terminou, ele não conseguiu mais segurar. Marina, posso te contar um segredo? Pode. Roberto olhou para Helena e Cleusa, que balançaram a cabeça, confirmando que estava na hora. Lembra que você sempre quis conhecer seu pai? Lembro. E se eu te dissesse que seu pai está mais perto do que você imagina? Marina franziu a testinha, pensando. Mais perto como? Marina, Roberto disse, se ajoelhando na frente dela. Eu sou seu pai. Marina o olhou por alguns segundos, processando a informação. Então, devagar, um sorriso enorme apareceu no seu rosto. De verdade? De verdade. Desculpa não ter te contado antes. Eu não sabia que você existia. Mas agora você sabe. Agora eu sei. E quero fazer parte da sua vida, se você quiser. Marina se jogou nos braços de Roberto, e ele a abraçou com toda a força, sentindo finalmente que estava completo. Eu sempre soube que você era especial, tio Roberto. Quer dizer, papai Roberto. Pode me chamar só de pai, se quiser. Pai. Marina testou a palavra. Eu gosto. Helena e Cleusa assistiam à cena com lágrimas nos olhos. Cleusa se aproximou e se juntou ao abraço. Obrigada, ela sussurrou para Roberto, por aceitar nossa filha. Nossa filha, Roberto repetiu. Nossa filha. Helena também se aproximou e abraçou os três. Acho que essa família ficou completa agora, ela disse. Tia Helena, Marina disse sem sair do abraço. Você vai continuar sendo minha mãe também, né? Claro que sim, amor. Você tem duas mães agora. E um pai. E um pai. Naquela noite, Marina dormiu no quarto dela sabendo que tinha uma família de verdade. Roberto dormiu no quarto de hóspedes. Helena insistiu que ele ficasse, sonhando com todas as aulas de piano que ainda ia dar para a filha. Cleusa dormiu em paz pela primeira vez em 9 anos, sabendo que Marina tinha tudo que sempre mereceu. E Helena dormiu grata por ter aberto sua casa e seu coração para aquela família inesperada. 3 meses depois, Roberto se divorciou de Patrícia de forma amigável. Ela nunca conseguiu aceitar Marina, mas reconheceu que Roberto tinha direito de ser pai. Helena reformou a mansão para criar um quarto para Roberto e oficialmente se tornou a madrinha de Marina. Marina cresceu sabendo que era amada por 3 pessoas que faziam qualquer coisa por ela. Tornou-se uma pianista talentosa, formou-se em medicina e hoje ajuda crianças carentes em hospitais públicos. Cleusa nunca mais passou necessidade. Trabalhou como gerente da casa de Helena até se aposentar e hoje cuida dos netos que Marina lhe deu. Roberto e Helena nunca reataram o romance, mas se tornaram os melhores amigos e copais que Marina poderia ter. E tudo começou com uma menina desesperada que chamou uma estranha de mãe na frente de 50 pessoas.
Às vezes, os milagres acontecem quando menos esperamos. Às vezes, a família que procuramos está exatamente onde nunca imaginaríamos encontrar. Se você chegou até aqui nesta jornada da Marina comigo, deixe nos comentários de qual parte do mundo você acompanhou essa história de amor, superação e família. Sua companhia tornou essa narrativa ainda mais especial.